Olá, você está no Átomo Quântico. Hoje falaremos sobre como se preparar para o que está por vir. Bem, nós resistimos bastante para trazer esse assunto para cá, porque muitas pessoas interpretam esse assunto como algo místico, né? Essa questão de outras dimensões, de outras vibrações que estão chegando. Mas em decorrência de tudo que está acontecendo, acaba sendo inegável a necessidade de entender um pouco o processo, como que podemos passar por ele sem grandes transtornos. Então nós vamos apresentar alguns itens, explicar basicamente o que está acontecendo e como que podemos fazer para surfar essa onda sem que nós tombemos para o lado, né? Bem, a situação atual. Como é possível observar, nossa conduta está, na maior parte do tempo, focada no que é prazeroso, algo que tem um peso maior do que a jornada em sermos humanos, por exemplo. Vamos explicar isso nos próximos slides, mas a nossa mente, muitas vezes, ela é muito ensinada, doutrinada, a correr atrás dos prazeres. Que os prazeres, eles são mais importantes do que os compromissos. Qual é o compromisso? O fato de ter encarnado num corpo físico demonstra que temos o potencial de sermos humanos, de atingir o ápice do que é ser humano. E o que é ser humano? É ser sábio, não é? Então, muitas vezes, quando colocamos o prazer na frente desse objetivo, nós arriscamos o processo. Nós nos perdemos diante daquilo que acreditamos que é certo. As crenças e preferências dividem cada vez mais as pessoas ao ponto de nos colocar uns contra os outros. Esse fator, somado ao medo inconsciente, gera uma mente propensa ao caos. Então, o que isso significa? Que o exemplo mais próximo que podemos oferecer é a política, né? São as eleições que teve esse ano. Nós podemos ver que teve uma divisão, né? Ainda até hoje tem essa divisão de partidos, de preferências. Então, é um dos exemplos de como que nós nos dividimos entre o que eu acho que é certo e o que eu acho que é errado. Então, nós podemos ver que o foco não é o que é melhor. O foco é o partido que eu defendo. Então, isso é muito complicado. Porque, por exemplo, se nós nos focássemos no que é melhor para o país, no que é melhor para todos, a preferência política seria parte do percurso. Ela não seria o foco em si. Então, o foco em defender uma opinião já demonstra o conflito, a divisão de interesses. Em como que a partir desse ponto justifica que eu fira o outro, que eu menospreze sua capacidade psicológica, sua capacidade vibratória, que eu questione tudo sobre ele por causa da preferência política que ele tem. Então é uma divisão, um preconceito. Né? Como sabemos, essas coisas dividem o cosmos e sujeita tudo ao caos. Apenas um ego forte é capaz de equilibrar os prazeres e seu destino, uma vez que a instabilidade pode gerar fanatismo, ao descrédito total. Então, como falamos há pouco, para vocês que escutam as palestras do Hélio Couto, devem ter se lembrado que tem uma palestra que ele fala do ego, o quanto que é importante que o ego ele esteja bem forte. Em algumas palestras ele explica que não tem que ter ego. O que quer dizer essa confusão? Que não tem que ter ego que se oponha à centelha, mas que o ego do indivíduo precisa ser forte para poder dar suporte a essa centelha. Para que essa luz consiga ser canalizada e ser manifestada na matéria, o ego precisa estar transparente, estar cristal, essa questão de Cristo. Então ele precisa passar por esse processo. É justamente isso que é falado. Que não tem problema nenhum você ter os seus prazeres, suas preferências. Mas o que é complicado é quando nós somos escravos desses prazeres. Essa é a grande questão. Se abandonamos o nosso objetivo em sermos humanos por um prazer mundano, aí o problema começa. Bem, os sintomas da transição. Pessoas que estão abertas ao fluxo puderam perceber eventos e sensações específicas. Então, assim, abertas ao fluxo, pessoas que meditam, não necessariamente que fazem aquela posição de meditação, mas pessoas que estão abertas,
Por exemplo, pelo fato de você estar estudando o caminho das palestras, ou de você estar, não necessariamente Hélio Couto, mas de você estar estudando espiritualidade, já demonstra um fluxo aberto, né? Você está em conexão com o universo. Indivíduos que estão nessa conexão, eles sentiram alguns eventos muito específicos. Isso aconteceu mais no final de outubro para o começo de novembro, que a gente pôde observar mais esses eventos nas pessoas, né? A questão do excesso do sono, a instabilidade no apetite, né? Tendendo a comer menos, uma visão mais apurada das coisas que estão acontecendo. Então significa que as pessoas, né, que estão mais atentas a esse processo, elas dificilmente estão caindo em golpes, assim, porque elas estão observando e estão entendendo. Elas olham uma situação e elas já sentem uma intuição. Isso é furada. Isso aqui merece atenção. Então, essa depuração, essa apuração de visão já é um indicativo de pessoa aberta à espiritualidade. Bom, uma autocobrança mais elevada sobre o que deve ser mudado internamente. Então, esses indivíduos estão percebendo uma instrução. Por exemplo, evita comer essas coisas que fazem mal. Presta atenção na sua saúde. Faz mais exercício. Não para ter um corpo bonito, mas porque é saudável. Observa bem com quem você está conversando. Não fica tão estressado por tanta coisa. Se acalma, mantenha calma, tá tudo certo. Então, esses pensamentos, eles estão vindo como uma tentativa de apurar os nossos pensamentos para que a gente se foque naquilo que é mais digno. Porque observemos que a reclamação, a lamúria, o papel de vítima, essas vibrações elas seduzem, porque elas são macias e pesadas. Elas nos fazem estabilizar em um lugar. Porque se a culpa é do governo, eu posso cruzar meus braços e não fazer nada. Então isso é muito cômodo, é o que muito acontece hoje em dia. Então esses indivíduos que estão abertos estão mais atentos a esses movimentos, né? Para os optantes do divino, a mente sente uma certa necessidade de se abster do que está acontecendo. Ela mantém a vontade de socializar, mas ela foca em se afastar da vibração que é propagada. Então, essas pessoas, elas estão percebendo as vibrações. Então, quer dizer, elas estão mais isoladas. Mas não é um isolar-se da sociedade, é um isolar-se da vibração. E como acontece de muitas pessoas estarem vibrando nisso, dá essa impressão de pessoa solitária. Então, por exemplo, como que a gente estava falando, se o indivíduo se isolasse totalmente, ele não queria assistir nem vídeo no YouTube, você não ia estar assistindo esse vídeo. Então, quer dizer, às vezes não é que a gente tenha aversão à sociedade, que a gente tenha aversão à doença que a sociedade está jogando. Então, se você vivesse no meio de uma comunidade que se amasse, que tivesse todos como iguais, que buscasse o autoconhecimento, você gostaria de se relacionar com a sociedade? Caso sim, então você vê que o problema não é a sociedade, o problema é o que ela está fazendo. E é justamente isso que nós estamos abrindo os olhos para essa vibração. Isso é muito comum na família, né? Pessoas que só reclamam, lamuriam, então a gente está mais atento para isso. Portais, lucidez e vibrações. Por estarmos em uma dimensão dual, né? O momento em que um portal divino é aberto, um portal infernal também é aberto, e vice-versa. Isso são as compensações que permitem o equilíbrio em uma dimensão como a nossa. Então, acontece que quando um portal divino é aberto, imediatamente outro infernal é aberto para que o universo não entre em caos, nessa questão vibratória. Então, abriu um, outro se abre. Então, da mesma forma que vem recursos virtuosos, por exemplo, vem também recursos profanos. Tudo isso para permitir o livre-arbítrio. Então, é sempre importante ter isso em mente. Se existe um obreiro da luz, obviamente vai existir um obreiro da escuridão. Então, o que vai fazer com que as situações se montem é a capacidade de lucidez que o indivíduo tem de distinguir esses recursos ou se entregar para eles. É isso que depende. Como é sabido, há obreiros da luz e da escuridão. São identificados por suas vibrações, pensamentos, palavras e ações. Então, quando nós olhamos para uma pessoa, pode ser que ela diga palavras bonitas, igual eu estou falando palavras bonitas aqui e tal. Mas, se você me vê na rua fazendo uma coisa diferente do que eu estou falando, então já demonstra que eu não honro tanto assim o que eu acredito.
Então você já vai pensar, não é tudo que eu achava, não é tudo que eu pensava, tem falhas aí, o que está acontecendo? E também a questão dos pensamentos, o que eu estou pensando agora, o que eu estou pensando agora? As pessoas mais intuitivas, elas percebem, mesmo que elas não convivam. Uma coisa que a gente fala muito na psicanálise, né, é que quando você conhece uma pessoa, ela tem uma imagem, um conto de fadas. Quando vocês começam a ter aquela relação, vai passando o tempo, vai desiludindo. Mas o que causa a desilusão? É a convivência. A convivência é que mostra tudo. Então, por exemplo, se a gente morasse na mesma casa, no começo fala, nossa, beleza, bacana, vamos lá e tal. Mesmo que, por exemplo, nós dois tivéssemos inclinação à espiritualidade. A gente fala, não, a gente tem um ideal, a gente segue isso daí, então tudo certo. A convivência vai mostrar defeitos. Então vai começar a ver os defeitos uns dos outros, e aí que começa de fato a evolução. Se a gente consegue abraçar as sombras da pessoa, entender o potencial que ela está buscando, isso é positivo. Mas se a gente se foca no defeito dela, então a gente perdeu o foco. O foco já não é mais buscar a humanidade. O foco é apontar o defeito da outra pessoa. Então veja que existe todo um mecanismo que a gente tem que considerar. Se aplicando nesse caso, a gente vê que, como estávamos falando, as pessoas mais intuitivas, elas percebem. Então elas sentem uma vibração que a outra pessoa passa para elas, mesmo que elas não consigam explicar. Às vezes a gente pensa, nossa, essa pessoa me causa uma sensação, eu não sei explicar, mas tem alguma coisa aí. E muitas vezes tem alguma coisa aí. Então a gente vê a projeção agindo. Então por isso que é muito importante que a gente fique atento. Se você observa alguém que fala uma coisa e você sente um incômodo, investiga, dá uma olhada. Claro, é prudente que a gente não tenha preconceito de apontar o dedo sem saber do que a gente está falando. Então a gente investiga, vai observando a pessoa. Se for uma figura pública, veja vídeos. O que essa pessoa andou fazendo, o que andou acontecendo na vida dela. E aí você vai poder observar se aquilo tudo que ela fala é fachada ou se de fato ela pratica. E aí você decide se continua ouvindo o que ela diz, né? Uma mente lúcida impede que o corpo físico oscile com as emoções, essa questão da euforia, do desânimo, né, e por aí vai. A gente sempre costuma recomendar para as pessoas, né, das sessões, que evite fazer promessas quando está feliz, evite desistir de tudo quando está triste. Porque quando a gente está feliz, a gente faz um monte de promessa. Ah, eu vou, eu faço, acontece, não sei o quê. Depois que passa aquela euforia, e aí tem uma lista de promessas que a gente já não quer mais fazer. Então, a gente tem que cuidar muito das emoções. Então, uma mente lúcida permite que se estabeleça um eixo próprio, que se abala por praticamente nada, sendo como um farol no cais. Então, um indivíduo que tem uma mente mais lúcida, ele entende que ele não pode ficar se envolvendo com essas vibrações, porque quando ele se envolve, essas vibrações entram, geram comportamentos, que geram eventos, que geram consequências. Então, quando ele está lúcido, ele entende que tudo está acontecendo, mas eu não posso me identificar com essas vibrações. Preciso manter de pé. Então, as outras pessoas observam nessa pessoa o quê? Uma luz. Uma pessoa que está lúcida. Ela entende o que está acontecendo. Então, normalmente recorrem a ela porque ela está acima do que está acontecendo. Mas ela não está acima porque ela é superior. Ela está acima porque a consciência dela impera sobre as próprias emoções. Então tá tudo acontecendo, tá aquela vibração ruim, aquela vibração densa. A pessoa está ali, está tranquila, tá tudo bem. Mas ela não tem o senso de superioridade, ela tem o senso de igualdade. Então se o indivíduo vem até ela, ela ajuda a pessoa a entender o que está acontecendo. Bem, então, para ir quase fechando o conteúdo, os eventos mais prováveis. Então, muitos indivíduos canalizadores receberam mensagens similares. Preparem-se, tempos difíceis estão chegando. Então, a gente pode observar nas pesquisas, porque antes da gente fazer um conteúdo, a gente pesquisa bastante, vê qual assunto, o que a gente vai falar, monta os slides e tudo, né? E nessa pesquisa, a gente também sentiu. Eu me lembro que teve um vídeo bem lá atrás, que eu cheguei a compartilhar com vocês, que a gente faz meditações aqui em grupo, né? E aconteceu de um dia estar meditando e parecia uma guerra, só que não tinha armas. Parecia mais uma guerra psicológica. E aí foi falado somente uma frase assim: muitos dos teus cairão.
mas você terá que ficar de pé. Até hoje eu não consegui entender o significado dessa frase, mas aquela visão foi muito simbólica. E quando a gente tem esse tipo de experiência, a gente não costuma compartilhar porque a gente não sabe como que as pessoas vão receber isso. Particularmente resolvi compartilhar porque eu acredito que o momento seja isso, né? Então, a gente está vendo que coisas estão acontecendo, não tem mais como evitar isso. E o motivo desse conteúdo é justamente preparar a nossa mente para isso. O planeta Terra está passando pelo processo de refinação vibratória, o que significa que crises ocorrerão para aqueles que tiverem dificuldade de transmutar as próprias crenças. Então, como falamos, para as pessoas que estão mais abertas à espiritualidade, estão recebendo mais sugestões. Cuide da alimentação, cuide do seu sono, cuide do seu corpo, cuide da sua mente, em outras palavras, né? Isso tudo prepara. Quando a transição vibratória estiver no seu ápice, a consciência vai estar tão limpa que ela vai conseguir lidar com essa vibração. Agora, se a vibração ela é refinada, isso aumenta a vibração. Se a nossa mente estiver suja, ela não consegue acompanhar o processo. Isso acontece muito na questão da meditação, né? Então, se a mente está suja, está deturpada de pensamentos negativos e tudo, ela não consegue se focar em canalizar as vibrações divinas. Então, é aí que a pessoa não consegue. Ou ela passa mal, né? Principalmente em meditação com ayahuasca, por exemplo. Quando ela passa muito mal, a gente entende que existe uma limpeza que é necessária ali de estar acontecendo, né? Então a gente pode observar essas coisas, que quanto mais atenção a gente dá a isso, menos impacto a gente vai sentir nessa transição. Contato com seres extraterrestres, o retorno de pandemias, quebra da economia, escândalos políticos são apenas alguns exemplos dos eventos que serão trazidos à luz do sol. Então, né, o contato a gente já não tem nem como falar nada, porque já andou acontecendo bastante coisa, sempre já aconteceu, mas a mídia sempre abafou, agora já não dá mais para abafar, por causa das redes sociais, que as pessoas filmam com seus celulares, né? Antes não tinha isso. Então tá mais difícil negar, né? O retorno de pandemias, porque alguns de nós, particularmente eu não tive acesso a essa informação por meditação, eu mais ouvi as pessoas falando, e é uma coisa que eu acredito que realmente faça sentido, de que vão ter outras doenças, né? Isso é fato, e isso vai causar uma subtração na população. Economia em quebra, uma coisa que, se vocês puderem assistir os Suicidas Econômicos, que é uma palestra do Hélio Couto, ele explica muito sobre as bolhas, sobre os empréstimos, sobre as dívidas que estão sendo feitas. Então, assim, para vocês que têm rede social, eu tenho rede social, né? Então, às vezes eu pesquiso, dou uma olhada lá, e eu vi um excesso de empréstimo. Faço empréstimo, compre casa. E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi casa, carro, apartamento. Aí eu falei, tem alguma coisa errada. Tá muito dado isso daí. Aí você começa a analisar os juros, a inflação, porque, por exemplo, o consórcio tem inflação que oscila a cada ano, coisa de 4%, então você acaba pagando muito mais do que você pegou. Então, eu não vou entrar muito nisso porque não vem o caso, mas se a gente analisa bem, tá cheio de armadilha, né? A gente tem que prestar muita atenção. Escândalos políticos, então acredito que não seja apenas por ser uma questão de eleição do Brasil 2022, acho que está muito além disso, mas a gente vê que realmente a economia do país tá bem complicada e não vai ter como negar isso também. Então eu não duvido que a gente vai passar por uma crise muito grande. E a gente tem que se preparar, né? São tempos difíceis mesmo. Então eu vou tentar não adoçar a pílula, como se fala. Então, não estou aqui para causar medo em vocês, apenas para dizer que temos que estar com os olhos abertos, né? Agora, por fim, domando o caos. Não podemos fugir da transição, não enquanto estivermos encarnados aqui. Mas podemos alterar a forma que esses eventos serão montados para nós. Podem ser meros desafios ao invés de crises. Então, é o que estávamos falando. Quanto mais a gente conseguir acompanhar o processo, menos difícil vai ser. Para quem estuda bastante universo, já deve ter ouvido falar de paralela dimensional, assim como existem também realidades sobrepostas. Então acontece muito de estar tendo um evento que a mídia está relatando e a pessoa está lá e não estar acontecendo aquilo. Claro que também, ao mesmo tempo que pode ser uma mentira da mídia, também pode ser uma paralela.
A pessoa não está naquela dimensão naquele momento onde nós estamos. E é uma transição que não é percebida, né, na maior parte do tempo. Então, o que a gente quer dizer com isso? Mantenha a tua mente lúcida, mantenha os teus pensamentos elevados na questão da gratidão, de entender que tudo tem um porquê, de que essa crise não é para destruir a humanidade, mas sim de depurá-la. Então, manter esses conceitos em mente faz com que nós confiemos no processo. Então, por mais que aparentemente o caos esteja solto, né, que as pessoas falam que os demônios serão soltos na Terra e tudo mais, ainda assim, o que isso significa? Vamos tentar analisar a questão arquetípica. Os prazeres serão mostrados para a humanidade. E a humanidade vai poder decidir se elas vão manter o propósito original de serem humanas ou se elas vão se entregar para os próprios prazeres, que a gente estava falando no começo do vídeo. Então veja que não é que um demônio vai aparecer na nossa frente e vai fazer um monte de coisa. Isso vai acontecer dentro de nós. Então é nas pequenas coisas que nós demonstramos nossa vibração. Então, por exemplo, o que queremos, o que buscamos, a que custo pagamos pelo que queremos. Então, isso demonstra as nossas preferências. Somos obreiros da luz ou obreiros da escuridão? E é através da nossa vibração que isso é decidido por nós mesmos. É importante nos lembrar que os desejos não corrompem a mente. O que corrompe é o apego e a facilidade que esquecemos do nosso caminho em prol do que é prazeroso, nos desfocando da jornada principal. Então, retomando aquilo que foi falado no começo, não tem problema nenhum você comer o seu sorvete. Eu sempre falo de sorvete porque eu gosto de sorvete. Comer sua batata, não tem nada demais. A questão é se isso te prende. Se você arrisca muita coisa para conseguir isso. E pode ser outra coisa, né? A questão de fazer sexo, porque muita gente acha que isso é um tabu. Né? Ai, nossa, não vamos falar sobre esse assunto. Mas não tem problema se você faz com amor, se você faz com propósito, se você está presente no seu ato. Agora, se é uma coisa automática, para suprir uma carência, simplesmente para o prazer, então, opa, vamos analisar. Será que isso é meu foco principal? Será que isso sobrepõe o meu foco em ser humano? Caso sim, aí sim a gente começa a parar para pensar no que a gente vai fazer, né? Bem, esse foi o conteúdo de hoje. Se vocês tiveram alguma dúvida, podem deixar nos comentários. Bom, é isso. Agradecemos a vocês pela presença. Até a próxima.